Lá por volta do final de 2019, enquanto eu estava navegando as interwebs, mais especificamente o VocêTubo, eu dei de cara com um compilado de algum anime que estava em lançamento na época e eu, sem nada pra ver, resolvi clicar no vídeo. O pior é que na época eu nem tava com muito ânimo pra assistir anime, tava cansado e cliquei no vídeo no full aleatório. Parando pra pensar, é engraçado, olhando pra trás agora, que essa era a minha vibe indo assistir o vídeo, porque foi graças a ele que eu conheci, me interessei e comecei a acompanhar a minha atual obra shonen favorita, Mairimashita Iruma-kun. O problema é que assim como eu só descobri esse anime por acaso, parece que geral deixou a obra passar despercebida. E eu, sendo fã dela, não posso permitir isso. Então eu tô aqui com uma missão: recomendar e, se possível, popularizar essa obra que eu gosto tanto. Mairimashita Iruma-kun, ou Welcome to Demon School Iruma-kun, como a obra é conhecida aqui no ocidente, conta a história de, para surpresa de ninguém, Suzuki Iruma, um garoto esforçado e bondoso de 14 anos que é incapaz de dizer não para os outros. Sabe o seu famoso e certificado good boy? Esse é o Iruma. O problema é que por causa dele ser assim, ele foi explorado por tudo e todos, inclusive pelos pais, que basicamente largavam ele sozinho para sobreviver enquanto o Ion se divertia ou sei lá o que. O moleque não teve uma infância, nunca teve amigos e basicamente nunca foi pra escola porque era forçado a ter que trabalhar para pagar as despesas das aventuras dos pais. E viveu tantas situações de vida ou morte por negligência deles que o maluco desenvolveu tipo um sexto sentido, chamado capacidade esmagadora de evasão de crises. Basicamente, a vida do cara era um inferno tão grande que ele desenvolveu a porra do Ultra Instinct de Dragon Ball para conseguir sobreviver. Enfim, é durante um de seus trabalhos num navio pesqueiro que, ao ter que se esquivar de atuns, não me perguntem, ele descobre ter sido vendido por seus pais a um fucking demônio chamado Sullivan, que o leva para morar em sua mansão no submundo. E é aí que a trama começa de fato, porque enquanto o Iruma tá todo preocupado, pensando em todas as coisas ruins que vão acontecer com ele, o Sullivan, por sua vez, simplesmente adota ele como seu neto e começa a quase que instantaneamente mimar ele. A dinâmica entre o Sullivan e o Iruma no começo da série se resume a basicamente o Sullivan, esse demônio de alto escalão e importância, agindo como um vovô super meigo, brincalhão e excêntrico que quer mimar ao máximo possível seu mais novo netinho, e Iruma, o netinho em questão, não sabendo lidar com todo esse amor e atenção direcionada a ele e se sentindo envergonhado pelas ações de seu avô. Para completar com chave de ouro a dinâmica dessa mais nova família, nós temos por último, e nem por isso menos importante, Ópera, um demônio andrógeno que atua como guarda-costas e mordomo do Sullivan, que age como a voz da razão e controla um pouco o comportamento caótico de seu chefe, enquanto ocupa a segunda posição de figura familiar do Iruma no submundo. O irônico dessa nova situação é que o próprio Iruma comenta que, apesar de ter sido levado para o que basicamente é o inferno, a vida dele no submundo, vivendo com o Sullivan e Ópera, é infinitamente melhor do que no inferno que era na Terra junto de seus pais. Sullivan, então, como a figura familiar infinitamente superior aos pais biológicos do Iruma que ele é, se preocupa com sua educação e o matricula na Babius, uma escola respeitada para jovens demônios e onde passaremos a maior parte do tempo na obra. O problema disso começa quando Sullivan, de maneira bem passageira, quase como se isso nem importasse, fala pro Iruma nunca revelar que ele é humano, porque senão ele provavelmente vai ser comido. Sabe como é? Coisas normais e sem importância. Compreensivelmente, isso apavora o pobre coitado, que decide se esforçar ao máximo para evitar chamar a atenção e viver tranquilamente seus dias de estudante. Esforços esses que são quase que instantaneamente negados quando ele descobre que, além do seu avô ser o diretor da escola, ele ter que lidar com o fato dele ter mostrado uma foto que tirou com o Iruma para todo o corpo estudantil
e ainda ser alvo de questionamentos quando o Sullivan move uns pauzinho e faz o Iruma ter que dar o discurso de iniciação do semestre, ao invés do aluno de honra que deveria fazer isso. Nós então acompanhamos o Iruma em suas contínuas tentativas falhas de não chamar mais a atenção, enquanto aprende a respeito da história, cultura e hierarquia do submundo e faz novas amizades, em específico com os demônios Asmodeus Alice, um jovem orgulhoso de sangue azul, e o tal do aluno de honra que deveria ter dado o discurso no lugar do Iruma, que começa a obra 100% pistola com ele e acaba virando seu maior simp, e Valak Clara, uma garota que é tão energética quanto é caótica, aleatória e imprevisível, sendo responsável pela maior parte das piadas nas cenas onde aparece, e por algum fucking motivo, responsável pela maior parte dos números musicais da obra. Ah, eu esqueci de comentar que tem números musicais na obra. Mairi Master Iruma-kun é um anime que tem uma vibe de animes clássicos, mais antigos, e provém um ar de nostalgia que simplesmente me encantou quando eu vi. Algo que eu senti e pessoalmente acredito até hoje sobre a obra é que ela é o tipo de anime que você assistiria num sábado de manhã junto da família, ansioso pro próximo sábado para poder ver o próximo episódio. Lembram como eu havia comentado que na época que eu assisti Iruma-kun eu tava cansado de assistir animes? Então, essa obra tem um charme tão grande que reanimou meu ânimo ao ponto de, além de eu maratonar os episódios que já tinham lançado, eu começar a acompanhar o mangá porque eu não aguentava esperar por novos episódios. Tendo dito tudo isso, no entanto, eu considero importante ressaltar que, apesar de eu ter dito que essa obra é um shounen, ela não é o que eu consideraria um battle shonen convencional. Não me entendam mal, vários elementos clássicos / clichês de battle shonens mais antigos estão presentes na obra, como obviamente as batalhas, os poderzinhos, um título ou posição super importante dentro do universo que nós como público temos certeza que pertencerá ao nosso protagonista no final da obra, a la Hokage de Naruto ou Rei dos Piratas em One Piece, uma progressão no nível de poder do protagonista ao decorrer da série, montagens de treinamento, entre diversos outros. Aliás, um dos pontos fortes da obra, na minha opinião, é como ela não foge do fato de ser clichê e, ao invés disso, foca em trabalhar clichês de maneiras boas e divertidas, fazendo eles funcionar dentro da obra. O meu ponto é que, apesar da obra ter todos esses elementos clássicos, ela acha muito mais importante dar atenção a momentos cotidianos, meigos e divertidos entre os personagens conforme eles aprofundam suas relações entre si e crescem como indivíduos de pouquinho em pouquinho. A obra tá muito mais pra uma comédia slice of life com momentos de luta e poderzinho estilo Battle Shonen. Se você não curte esse tipo de obra, talvez não vá gostar tanto de Iruma-kun. Outra coisa importante de se comentar é a animação do anime. Não espere algo mirabolante, nível Ufotable, Bones, mapa, etc. A animação tende a ser um tanto quanto estática, utilizando bastante de quadros parados, e possuindo apenas alguns momentos onde a animação atinge picos melhores. Apesar disso, a animação é até que bem consistente, e considerando que o anime é mais sobre comédia do que ação, não atrapalha a experiência, especialmente porque, apesar da animação não ser das melhores, a ambientação da obra é magnífica, contando com planos de fundo extremamente detalhados e coloridos, contando com uma paleta de cores bem extravagante e uma soundtrack que realça a ideia de um mundo diferente do nosso, ao mesmo tempo que traz uma vibe divertida e boba. Aproveitando o gancho da ambientação da obra, eu tenho que dizer: a construção de mundo de Mairi Master Iruma-kun não é algo que eu esperava me surpreender tanto quanto me surpreendeu. Não é nada super mind-blowing, mas a obra é ótima em, de pouquinho em pouquinho, e de maneira bem sutil, ir apresentando elementos e características do submundo, que ajudam o público a vagarosamente entender que tipo de lugar ele atualmente é e que tipo de história ele tem. Um dos meus exemplos favoritos disso nessa obra é que, como eu já comentei anteriormente, ela é cheia de elementos de comédias Life of Life. Ela tá repleta de piadas com humor nonsense e possui um clima bem aconchegante. Mas aí é que tá.
A obra não é ambientada no submundo e possui um grande foco em demônios? Isso tudo não soa meio contraditório? E sim, esse é o ponto. A obra, através de vários elementos apresentados ao longo dela, deixa extremamente claro que o submundo de hoje é extremamente mais pacífico e amigável do que era no passado, ao mesmo tempo que não ignora que a maioria de seus personagens não são humanos. Os demônios desse mundo não possuem o conceito de amizade. Os demônios desse mundo só se importam consigo mesmos e raramente ligam para os problemas dos próximos. Demônios tendem a só demonstrar respeito a demônios de ranks superiores aos seus. Alunos possuem aulas de tortura no seu currículo escolar. Alunos morrerem em testes e provas dadas pela escola não é um problema tão grande quanto deveria ser. A obra é divertida, energética e extremamente colorida, mas ela não esquece que se passa em um mundo diferente do nosso, com uma sociedade diferente da nossa e com seres diferentes de nós. Por fim, a última coisa que eu acho extremamente relevante de se comentar e elogiar a respeito da obra é o quão bem ela trabalha os colegas de sala do Iruma e suas relações com eles. Eu acho que não é pra surpresa de ninguém que muitos animes que se passam em escolas têm problemas em dar tempo de tela para os colegas dos protagonistas, com as obras ou simplesmente ignorando todos os membros da sala que não são relevantes para a trama, ou tentando dar uma identidade única para cada um dos membros e falhando em dar profundidade e atenção para diversos deles, a ponto de você se questionar o porquê daquele personagem existir para começo de conversa. Um exemplo muito claro e recente do segundo caso acontece em Boku no Hero Academia, onde diversos membros da turma 1A ou quase que nunca são relevantes na maior parte do tempo da obra, ou quase que simplesmente não existem, como por exemplo é o caso do Ojiro e do Satou. Mairimashita Iruma-kun, por outro lado, faz questão de, pelo menos, tentar dar atenção e aprofundar todos os 13 membros da sala do Iruma, demonstrando suas relações entre si e, o que eu acho ainda mais importante, fazendo um bom trabalho de passar um ar de união e camaradagem que eles têm entre si como sala. A obra, a partir de um certo ponto, para de ser simplesmente sobre o Iruma e seus dois amigos Alice e Clara, e começa a ser sobre a sala do Iruma, conhecida na obra como a Sala dos Desajustados. Bem, tá aí. Essa foi a minha tentativa de, no mínimo, fazer vocês saberem da existência dessa obra que eu amo do fundo do meu coração e, no melhor dos casos, ter os convencido a pelo menos sentar a obra. Se você criou interesse nela graças a esse vídeo, saiba que, apesar do mangá não ser publicado oficialmente no Brasil, você pode assistir o anime de Mairimashita Iruma-kun através da Crunchyroll, onde está disponibilizado as 3 temporadas atualmente lançadas, com a opção de assisti-las dubladas em PTBR, caso seja sua preferência. Mas e aí, curtiram o vídeo? Se sim, deixem um like, e se quiser, se inscrevam no canal para possíveis futuras reviews e recomendações de obras que eu simplesmente encontrei em sites de mangás 100% oficiais às 2 da matina. Ah, e caso vocês tenham dado uma olhada na obra graças a esse vídeo ou já conheciam ela, por que vocês não comentam aí embaixo suas impressões e opiniões a respeito dela? Eu estaria extremamente interessado em saber o que vocês acham da obra. Enfim, lembrem-se de se hidratarem e espero poder vê-los num próximo vídeo. Bye bye!